Rádio Conectados, Itaipava e Rio de Janeiro. Fala, torcedor, e aí? Tudo bem em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja sintonizado? Tá tudo bem por aí? Muito bom saber que você tá com a gente, é uma honra a gente poder conversar, falar de futebol aqui na programação, nesse espaço que é tão valoroso, que é tão prestigiado pela audiência, e a gente fica muito feliz com os resultados que a gente vai alcançando aqui na nossa programação com o Placar Esportivo, hein? Tá tudo bem mesmo? Sou Sandro Barcelos e vamos tratar de futebol nesta terça-feira, dia 28 de janeiro. Como estão as coisas por aí? Tá tudo bem? Tá tudo legalzinho? Poxa, que bom, hein? Bom demais contar com a tua audiência. O nosso Placar Esportivo tá chegando trazendo a informação com credibilidade aqui na sua programação. Vem comigo porque aqui a informação não para. Então está no ar o Placar Esportivo com os destaques da edição de hoje. Placar Esportivo. Segunda-feira agitadíssima fora dos gramados. Neymar rescinde com o Al Hilal e fica próximo do Santos. Craque chega ao Brasil amanhã e tudo leva para a apresentação ao Santos. Cruzeiro despede Fernando Diniz e Cabuloso dá prazo para Renato Portaluppi responder a proposta. Todas as informações chegando para você no nosso Placar Esportivo. Hoje, graças ao nosso Deus, hoje é terça-feira, 28 de janeiro. Tá se findando finalmente o mês de janeiro, hein? Sou Sandro Barcelos e digo pra você, vem que vem, vem que vem, vem que vem. Vem que vem comigo, porque está no ar o Placar Esportivo. Seu pós-jogo Rádio é no Placar Esportivo. Itaipava. E aí, tá tudo bem por aí em casa? Você está na boa aí? Tá de férias? Tá ouvindo o Placar Esportivo? Ah, tá me dando aquela carona então agora, né? Poxa, obrigado. Vai devagarzinho aí no trânsito, tá bom? Tá passando pelas rodovias aqui da região? Tá bom, obrigado mais uma vez e vai devagar aí no trânsito, tá? Ah, tá no trabalho, entendi. Tá bom então. Você tá no trabalho, tá na loja, tá no escritório. O som ambiente aí é aqui da rádio? Poxa, que legal, hein? Ó, não muda a estação. Nós vamos falar de futebol. Deixa aí teus ouvintes aí, teus clientes comprando aí, aproveitando os preços, ou então os pessoal que tá esperando aí na salinha de espera. Dá um tempinho. A gente vai falar de futebol aqui, mas informações que você pode confirmar, depois levar pra casa. Pergunta pro marido, pergunta lá pra esposa se ela é ligada em futebol, se ela tá sabendo, né? Poxa, é muito legal a gente poder ter essa resenha aqui no nosso Placar Esportivo, sempre trazendo pra você informação. Somos uma equipe pequena, mas trabalhamos com muitas informações espalhadas pelo Brasil através dos nossos contatos. E é uma honra poder trazer tudo isso pra você aqui na nossa programação. Por isso eu peço pra você dar aquela moral pra gente, seguir as nossas redes sociais, que é importantíssima. Dá uma moral pra gente aí, tá bom? O Santos se prepara para anunciar a contratação de Neymar nos próximos dias, eu digo hoje ou amanhã. E também nas próximas horas, que pode ser daqui a pouquinho, o jogador conseguiu a rescisão do seu contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita, graças a dois fatores principais: a entrada da Saudi Pro League na conversa e o jogador ter aceitado abrir mão de parte do valor que ainda tem para receber do agora ex-clube. Bom, para ficar livre do vínculo com os árabes e consequentemente encaminhar retorno ao peixe, Neymar aceitou deixar de receber cerca de 10 milhões de dólares, valor que corresponde a 15% dos 65 milhões de dólares, cerca de 385,2 milhões de dólares que ainda tem para receber até o fim do contrato. Então ficou acertado assim. A entrada da Saudi Pro League foi a exigência, né? Foi a exigência de que a Saudi Pro League quer jogadores que queiram jogar a liga. O clube não quer colocar o Neymar na Saudi Pro League, né? E devido aí a situação dele está voltando de lesão, entraria na próxima temporada. Então a Saudi fez uma pressão pedindo para que o Al Hilal, né, possa contratar outros nomes aí de grande repercussão para que possa participar do campeonato.
e ficar sem uma grande estrela no campeonato, fica complicado mesmo. A reunião que destravou a negociação ocorreu nesta segunda-feira em Riad, lá na Arábia, e contou com um fator ainda mais determinante, a tomada de dianteira da Saudi Pro League nas decisões, uma vez que as conversas não estavam evoluindo entre as partes. A postura inerte do clube saudita nas conversas iniciais fez com que Neymar flexibilizasse a pedida. Já a Liga Saudita entrou de maneira determinante com a promessa de um novo astro para o clube na janela de transferências no meio do ano. Mohamed Salah, atacante do Liverpool em reta final de contrato na Inglaterra, pode ser o reforço para o Mundial de Clubes da FIFA, e ele é o grande sonho dos árabes para poder jogar lá no Al Hilal. Então o Santos tá chegando o Neymar aí, então amanhã ele chega ao Brasil e aí possa então ser aí a apresentação ocorrer nesta quarta-feira, com um anúncio oficial e também a possibilidade aí de um evento grandioso na Vila Belmiro. O que se sabe até o momento é que o Santos trabalha aí com duas frentes para poder recepcionar o craque, né? Fazer o anúncio do craque. O Santos trabalha aí com duas formas, né, para poder para tentar ver, né, prepara a apresentação. Pode ser lá no Pacaembu e também pode ser na Vila. Olha só como é que pode ser, cara. Olha como é que pode ser. O Santos está preparando duas frentes, então, né? O clube trabalha com um evento no Pacaembu em São Paulo na quinta-feira, com chance de se estender no mesmo dia para a Vila Belmiro. E a festa também deve seguir na Baixada Santista no clássico contra o São Paulo no sábado às 8h30 da noite, quando o astro vai estar presente. O clube já vinha trabalhando algumas semanas pela contratação do jogador e preparando o terreno para absorver todo o impacto que seu retorno trará. Nesse sentido, o anúncio deve ocorrer nesta terça ou quarta, já chamando para o evento em São Paulo. A ideia do Santos é abrir o estádio paulista para que a torcida faça uma bela recepção ao maior ídolo do clube pós-Pelé, com boa presença de público. Então, a possibilidade, inclusive, do show dos Racionais em São Paulo para poder receber aí, então, o craque Neymar. Notícias esportivas do Brasil e do mundo. É aqui, Placar Esportivo. Outro assunto que também importa ao santista, perto de anunciar o retorno de Neymar, o Santos segue intenso no mercado de transferências e tem negociação em andamento com o Palmeiras para a compra do atacante Rony. O jogador é bem avaliado pelo Pedro Caixinha e negocia para ser o próximo alvo do Alvinegro. Aos 29 anos, Rony, que está fora dos planos do Palmeiras, agrada ao português do Peixe por seu estilo de jogo intenso e entrega tática. Os dois já se falaram por telefone e o atacante vê neste momento a transferência com bons olhos. Cara, Caixinha é o trunfo do Santos nessa negociação para conseguir convencer o Palmeiras a dar um final feliz ao seu jogador, que, embora não esteja nos planos, é considerado um ativo financeiro importante no rival. O staff do jogador enxerga uma provável ida ao Santos com bons olhos, além de ter a possibilidade de atuar ao lado de Neymar, que pode ser anunciado até o fim de semana. O jogador vê no Peixe uma oportunidade de retomar o seu bom futebol. Rony tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2026. Recentemente, a presidente Leila Pereira afirmou que via o atleta em fim de ciclo no clube. Ele está no Verdão desde 2020. Antes, peça inquestionável, ele perdeu espaço com Abel Ferreira na reta final do ano passado e, mesmo inscrito no Paulistão, não foi relacionado para nenhuma partida. Caso acerte com o Santos, ele poderá vestir a camisa alvinegra nesta temporada apenas na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Não poderá jogar o Campeonato Paulista. O Santos, aliás, né, só para fechar de Santos aqui, Santos que estaria em negociação com um jogador sueco, um jogador que é metade sueco, metade brasileiro, estaria em negociação com esse atleta. Me falta o nome dele aqui, quer dizer, né, não tenho informação, mas era o jogador que estava em negociação com o Grêmio. O Eriksen, né? Eriksen, é isso aí, né? Eriksen. Deixa eu ver se é Eriksen. Vamos ver se vai aparecer o nome do jogador aqui. Mas era o Eriksen, é ele mesmo, né? Deixa eu ver o Grêmio aqui, que daí acho que aparece o nome dele, porque o Grêmio estava tratando da negociação desse jogador, né? O Grêmio estava tratando da negociação desse jogador e o Santos parece que entrou no meio da jogada e acabou
né, o Grêmio saiu da negociação aí então em vista do Santos estar pegando esse jogador então. Bom, vamos falar do Grêmio então, que anunciou a chegada de Thiago Volpi. Thiago Volpi é o novo goleiro, né? É o novo goleiro aí, anuncia a contratação então do goleiro Thiago Volpi. Thiago Volpi é o mais novo reforço do Grêmio. O goleiro foi anunciado pelo Tricolor na noite de ontem. O vínculo do ex-jogador do Toluca com o México, né? Vai até o fim de 2026, vai chegar então para jogar 2 temporadas. O goleiro de 34 anos chega para suprir a saída de Marquezin, vendido ao Boca Juniors. A pedida do goleiro, que tinha interesse em jogar no gigante argentino, o Tricolor aceitou uma proposta de $1.600.000, cerca de 9,6 milhões de reais por ser o titular da posição. Volpi não era o único nome avaliado pelo Tricolor. Os gaúchos abriram conversas com Matheus Magalhães do Braga. De Portugal, negociação com o Magalhães travou por questões financeiras. Desculpa, entrou um áudio sem querer aí. O clube português pediu cerca de 3 milhões de euros para liberar o goleiro, valor descartado pelo Grêmio. O goleiro está no Braga há 10 temporadas e foi formado no América Mineiro. Já Volpi tinha 6 meses de contrato com o clube mexicano e já negociava o fim do vínculo para voltar ao Brasil por questões familiares. O goleiro estava no Toluca desde 2022 após deixar o São Paulo. Antes, teve uma passagem de 4 temporadas e meias pelo Querétaro, também do México. Para quem não lembra, né, o Querétaro era o time do Ronaldinho lá no México. O Grêmio será o 7º clube na carreira de Volpi. O goleiro foi revelado pelo São José. Ainda atuou pelo Luverdense, Figueirense, Querétaro, São Paulo e Toluca. Então, goleiro que foi formado no Rio Grande do Sul, natural de Blumenau, Santa Catarina, vem para jogar então na equipe gremista. Placar Esportivo. Pronto, aqui aproveitei a vinheta para pesquisar aqui e dizer que o nome do atacante é Niklas Eliasson, que pertence ao AEK da Grécia. O Grêmio apresentou uma proposta de 3,6 milhões de euros para contratar o jogador, mas o AEK é irredutível, não quer diminuir a pedida aí em relação ao atacante. É um bom jogador, joga bem pela ponta, é um jogador que consegue agregar valor aí no ataque para quem tem ele no seu time. Olha só, o Botafogo, cara, temporada de 2025, o Botafogo vai começar pro grupo principal, atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. Quase 50 dias depois do último jogo de 2024, o elenco voltará a jogar contra o Fluminense nesta quarta, pela 6ª rodada do Brasil, no Campeonato Carioca, perdão. Além da estreia, o time tem a primeira decisão do ano em duelo com o Flamengo, que vale taça da Supercopa do Brasil no próximo domingo. Dos 26 jogadores relacionados para o jogo contra o Pachuca pela Copa Intercontinental em Doha, no Catar, no dia 11 de dezembro, 16 permaneceram. 16 permaneceram. E é esse basicamente o elenco que se reapresentou no último dia 14. O atacante Arthur Ezenit foi o único reforço anunciado até o momento. Foram 14 saídas até o momento. O goleiro, olha só, o elenco do principal do Botafogo tem o goleiro John, os defensores Vitinho, Mateu Ponte, Alex Telles e Cuiabano, Bastos, Lucas Halter e Barbosa, meia-campista Gregory Allan, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Savarino, e os atacantes Igor Jesus, Matheus Martins, Arthur ainda não foi regularizado no BID, e Jefinho. 16 jogadores, então 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 10 jogadores então deixaram o Botafogo, né? E ao todo 14 saídas aconteceram. Há cerca de uma semana os treinos têm sido junto ao elenco que iniciou o Campeonato Carioca, com a mescla entre atletas que voltaram de empréstimos e os que estão do Sub-20 e Sub-23. Desses, inclusive, alguns tendem a ser aproveitados, mas ainda passarão por observação em alto nível. Em número, o elenco principal não é suficiente para compor o banco. Com isso, os relacionados contarão com destaques e mais experientes dessas primeiras rodadas do Carioca. O goleiro Raul, os volantes Patrick de Paula e Milton, o meia Cauê e os atacantes Yarlen e Matheus Nascimento devem aparecer, nomes que já estiveram em listas do ano passado. John Textor, dono da SAF, considera o mês de abril como o início da temporada e o Botafogo tem alguns meses para fechar o elenco. Boa sorte aí, o Botafogo! Notícias esportivas do Brasil e do mundo. É aqui, Placar Esportivo.
Bora pro intervalo, esse é o nosso Placar Esportivo, edição da nossa querida audiência. Já voltamos. Placar Esportivo. Profissionalize suas vendas com o Compre Aqui. Crie uma loja online, catálogo ou cardápio digital e receba pedidos direto no WhatsApp com pagamento via Pix, cartão ou dinheiro. Gerencie tudo em um painel facilitado por menos de R$ 1,70 por dia. Crie sua conta, cadastre produtos e comece a vender em minutos, agilizando o atendimento sem taxas ou comissões. Tenha uma loja virtual conectada ao Facebook, WhatsApp e Instagram. Fale com um de nossos consultores. 24 99833 1535 e solicite seu teste grátis. 24 99833 1535. Compre Aqui. Transforme suas vendas agora. Rádio Conectados. Estamos de volta, esse é o nosso Placar Esportivo. Aumenta o volume, fica com a gente. Tá muito bom por aqui. Placar Esportivo. Obrigado! Mais uma vez agradecemos demais a tua audiência, você que tá com a gente. É muito bom, legal a gente poder conversar, falar de futebol, bater papo e tudo mais, hein? Uma honra a gente estar junto pra poder conversar, pra poder ter essa resenha muito legal que é o nosso Placar Esportivo. E é muito legal porque tendo a tua companhia, a gente já sabe, né, que a informação ela vai direta pra você que busca saber mais do mundo do futebol brasileiro, como é que tá o futebol brasileiro, então a gente sempre traz pra você aqui no nosso Placar Esportivo. Não esqueça mais uma vez de você seguir aí as nossas redes sociais, dá essa moral pra gente aí então, né, pra gente poder conversar um pouco mais e falar sobre futebol, falar de outros assuntos lá nas nossas redes sociais, tá bom? Estamos te esperando por lá. Bom, vamos falar de Cruzeiro porque Fernando Diniz já é passado, foi demitido na manhã de ontem, Fernando Diniz, e o Cruzeiro já tem negociações adiantadas com Renato Portaluppi e ainda tem outros nomes no radar. A demissão do ex-treinador esteve próxima de acontecer no vestiário do Mineirão e foi efetivada menos de 48 horas depois em uma reunião online. O treinador viveu alguns momentos de pressão na passagem de 4 meses pelo Cruzeiro. No fim do Brasileirão, esteve perto de ser demitido, mas foi mantido no cargo. Agora, após 5 jogos em janeiro e muitas cobranças da torcida, foi desligado, algo que já era esperado por Diniz nas horas que antecederam a oficialização da saída. Ainda na noite de sábado, após um empate por 1-1 com o Betim, no Mineirão, o treinador foi cobrado pela diretoria, como o próprio Diniz externou na entrevista coletiva. A saída esteve muito próxima de ser concretizada ainda no Gigante da Pampulha. A conversa do treinador com a diretoria foi bem direta, segundo apurou o Globo Esporte, que anunciou primeiramente, depois, se não me engano, foi a Itatiaia e depois a Globo que acabou anunciando a saída aí do técnico Fernando Diniz. Pedro Lourenço deixou claro a Fernando Diniz que o desempenho, a cobrança e a falta de resultados influenciavam em uma decisão que caminhava para a mudança no comando. O técnico deu seus argumentos, mas concordou que se a análise fosse baseada nos resultados conquistados, de fato a saída seria um caminho natural para a diretoria. Diniz concedeu entrevista coletiva e, assim como o elenco, teve o domingo de folga, mas já ciente da responsabilidade real de saída. No decorrer do domingo, principalmente no período da noite, o noticiário já tratava a demissão como iminente e Fernando Diniz ficou em compasso de espera do comunicado que aconteceu na manhã de segunda-feira. Como a reapresentação estava marcada na Toca da Raposa somente para o período da tarde, Diniz se reuniu com o Alexandre Matos, CEO de futebol, de forma online. O dirigente oficializou a saída e o clube iniciou as tratativas por um novo substituto de forma mais efetiva. No período da tarde, Alexandre e outros nomes da diretoria de futebol do Cruzeiro tiveram um encontro presencial com Fernando Diniz na Toca da Raposa. O treinador se despediu dos dirigentes, do elenco e demais funcionários do clube, acompanhado por Eduardo Barros, que é o seu auxiliar. Apesar da situação ocorrida no final do Brasileirão, quando Diniz criticou a diretoria abertamente após vazamentos de informações sobre possível demissão, o treinador tinha boa relação com Pedro Lourenço, Pedro Júnior, vice-presidente da SAF, e Alexandre Matos no dia a dia, principalmente com o dono da SAF, figura que foi essencial para a permanência na Toca em dezembro. Fernando Diniz tinha contrato até 31 de dezembro. O vínculo contava com uma multa rescisória, mas segundo a apuração nossa, o valor é considerado baixo e não foi impeditivo para nenhuma das partes durante as conversas para o rompimento do acordo. O treinador fica livre no mercado após passagem de 20 jogos, com 4 vitórias, 8 empates
empates e 7 derrotas. Até que haja definição do substituto, o Cruzeiro será comandado por Wesley Carvalho, auxiliar da comissão fixa nos treinamentos e também nos jogos do Campeonato Mineiro. Então tá aí a saída de Fernando Diniz, que agora é ex-treinador do Cruzeiro. Placar Esportivo. Em busca de um treinador para o lugar de Rádio Fernando Diniz, o Cruzeiro passou o dia em negociação com Renato Portaluppi, definido como principal alvo para a função. A diretoria realizou uma proposta ao técnico e aguarda agora a resposta, inicialmente até esta terça-feira. O clube segue atento no mercado em busca de outras possibilidades. Segundo apurações da nossa equipe, o primeiro contato do Cruzeiro diretamente com Renato Portaluppi foi feito no final da noite de domingo, quando o clube havia decidido pela demissão de Fernando Diniz. Portaluppi, no entanto, descartou abrir conversas antes da oficialização da saída do então comandante. A demissão foi anunciada no fim da manhã desta segunda-feira e a diretoria do Cruzeiro voltou a conversar com o Renato. As negociações se estenderam por todo o período da tarde. Um fator que pesa é a vontade do treinador em trabalhar no clube. Apesar do treinador ser um nome pedido por Pedro Lourenço, o responsável pelas tratativas é Alexandre Matos, CEO de futebol. O Cruzeiro fez uma proposta considerada definitiva e aguarda a resposta por parte do treinador. Mas apesar de esperar Renato Portaluppi, a diretoria trabalha em outras frentes para não ser refém da decisão tomada por Portaluppi e ter que começar do zero em caso de negativa do ex-comandante do Grêmio. A diretoria do Cruzeiro chegou a ter uma breve conversa com o Renato no segundo semestre do ano passado, quando ainda estava no Grêmio, e sabia das bases pretendidas pelo treinador. Na época, Portaluppi descartou avançar em qualquer tratativa porque não desejava abandonar o trabalho no tricolor, com quem tinha contrato até dezembro de 2024. No entanto, nesta segunda houve uma mudança nesses moldes, por isso as conversas seguem. A informação, as divergências salariais foram divulgadas pela nossa reportagem, que a gente buscou informações e confirmada aí pela Central da Toca. O clube entende que o mercado de técnicos brasileiros é escasso, mas mesmo que contrate algum estrangeiro, a preferência é buscar um profissional que já tenha trabalhado no país e que conheça a realidade do futebol brasileiro. Há uma informação não confirmada de que Renato estaria interessado. O que faltam apenas são detalhes do contrato que seria firmado entre Renato e Cruzeiro. Ele teria aceitado a base salarial que foi lhe apresentada, também teria que levar aí mais um auxiliar, no caso o Alexandre Mendes, mas isso ainda não é uma informação 100% confirmada. A gente recebeu da fonte esses detalhes e, claro, falta agora a confirmação se de fato falta apenas detalhes para o anúncio de Renato Portaluppi lá na Toca da Raposa. Placar Esportivo. Segue o nosso Placar Esportivo, obrigado pela sua audiência, tá? O Flamengo já tem o seu Coringa Gerson, mas em breve terá outro. Danilo, brasileiro de 33 anos, já rescindiu com a Juventus da Itália e já tem um acordo com o clube carioca para um contrato de 2 temporadas. E o novo reforço rubro-negro chegará com uma característica que desenvolveu na Itália, a versatilidade. Em 5 anos e meio de Juventus, Danilo jogou em 4 posições diferentes: lateral direito, lateral esquerdo, volante e zagueiro. Seu início foi como lateral, formando uma dupla de sucesso com Chiesa, que atuava pelos 2 lados do campo, e foi considerado uma grata surpresa para todos. Abre aspas, quando ele chegou a Turim há 5 anos, todo mundo pensou que seria um bom jogador, mas não titular. As pessoas não imaginavam que poderia virar uma lenda da Juventus, e a história dele começa com um gol. Ele estreia entrando contra o Napoli, com menos de 30 segundos em campo marcou um dos gols mais rápidos da história da Juventus. Ele vira titular e ganha o campeonato daquele ano, mas acho que a melhor temporada dele foi a segunda, com o Pirlo treinador. Nessa época, Chiesa se tornou talvez o melhor jogador da Itália, e acredito que por causa do Danilo, porque o Chiesa atacava e o Danilo defendia. Nesse ano ele começou a ser capitão da Juventus em alguns jogos e assumiu de vez a abraçadeira depois com a saída de Chiellini. Fecha aspas, disse Dario Pellegrino no site Calcio em Pilole. O Danilo virou um dos grandes líderes
líderes do clube, foi capitão com diversos treinadores. Ao todo foram 213 jogos, 9 gols, 4 títulos com a camisa do Juventus, o Campeonato Italiano de 2019 e 20, a Supercopa Italiana de 20 e as Copas da Itália de 2021 e 22 e 23 e 24. Todo mundo sabe, abre aspas, todo mundo sabe quão ele era ótimo. Capitão carismático da Juve, um grande líder na defesa e do time, o primeiro capitão estrangeiro na história pluricentenária da Juve, né? Sivori e Monti eram naturalizados, afirmou Máximo Franchi do jornal Tutto Sport. Apesar da polivalência, foi atuando como zagueiro que ele viveu a maior parte dos seus últimos anos na Juventus. Danilo lembrou que Danilo passou a fazer essa função ainda sob o comando de Pirlo por uma necessidade de jogo. Abre aspas. Foi uma situação de emergência, então ele virou zagueiro em uma estranha linha de defesa, com um falso ponta de lateral esquerdo e Danilo como um terceiro zagueiro na direita. Mas quando Massimiliano Allegri se tornou o técnico, ele virou de verdade o zagueiro titular ao lado de Bremer. Danilo mudou muito seu corpo desde que quando chegou à Juventus. Ganhou mais músculos e talvez tenha ao longo dos anos ficado um pouco menos rápido, mas com potência e inteligência. Danilo jogou 37 dos 50 jogos oficiais da Juve no ano passado. Meu Deus, tá entrando um monte de vídeo aqui, gente. Que é isso? Danilo jogou 37 dos 50 jogos oficiais da Juventus em 2024, mas começou a sair de cena com a chegada do técnico brasileiro Thiago Motta no meio do ano passado. Nas últimas 11 partidas do clube, ele jogou apenas uma, não saiu do banco em 2 e sequer foi relacionado em 8. Por que ele perdeu espaço? Abre aspas. Porque teve uma discussão com seu compatriota Thiago Motta, treinador muito presunçoso e superficial, igual ao diretor técnico Giuntoli, e porque ele já ia para 34 anos. Situação comparável de Bonucci com o Allegri no verão de 2023, opinou Máximo. Rádio Conectados. Abre aspas. Allegri adorava Danilo, não posso dizer o mesmo do Thiago Motta. Eles não tiveram química, tinham ideias diferentes. Já no verão, no meio do ano, nós sabíamos que seu tempo na Juve estava acabando. Thiago Motta deixou claro para ele e para a diretoria que na ideia dele, Danilo não era mais jogador para a Juve. E essa é a razão por que não jogou muito nos últimos meses. Ele também teve problemas com a direção, então não foi um bom encerramento de ciclo. Mas todo mundo terá boas memórias do Danilo. Foi um bom representante das cores preta e branca, fecha aspas, ponderou Dario. Apesar de Danilo continuar sendo convocado para a seleção brasileira como lateral direito, o Flamengo pensa no reforço para a zaga, setor que ficou carente com as saídas dos reservas imediatos, Fabrício Bruno para o Cruzeiro e Davi Luiz para o Fortaleza. Mas sua versatilidade vai permitir ao técnico Felipe Luiz explorá-lo em diferentes de funções e posições na defesa. Meu Deus, tem que fazer um trava-língua aí, que essa aí travou geral, hein? Placar Esportivo. E é isso, gente. Fica por aqui o nosso Placar Esportivo, edição desta terça-feira, 28 de janeiro. Muito obrigado pela audiência. Que Deus abençoe aí a sua terça-feira. Conte com a gente aí, tá? Fica ligado nas nossas redes sociais, sempre tem novidades. Amanhã a gente volta com mais um Placar Esportivo. E vem aí mais um campeão de audiência aqui na melhor programação do teu rádio, hein? Fica atento, já pega o WhatsApp aí, já manda aí teu alô pra gente no nosso WhatsApp pra conversar com a nossa galera aqui, pra pedir teu som, pedir informações. Pode mandar pra gente que a gente responde aqui, tá bom? Um abraço a todos, valeu, tchau, tchau! Fim de jogo no Placar Esportivo. Até a nossa próxima edição. Rádio Conectados. Diferente das iguais.